Hoje estamos aqui trazendo mais uma notícia muito relevante, inclusive uma notícia que trouxe uma escala totalmente inesperada de certa forma, mas uma polêmica que é muito importante de ser levada em conta, tanto pela população, quanto pelo empresariado, pelo legislativo e principalmente pelo executivo. O que nós temos a tratar hoje é o caso que nós tivemos aqui de 2 estabelecimentos que foram impossibilitados de realizar ali eventos dentro hoje da data, de Corpus Christi. E uma coisa muito importante que é para ser ressaltada, o impacto econômico que esses estabelecimentos tiveram e os possíveis prejuízos que eles terão por conta dessa falta de comunicação antecipada. Vou tratar principalmente de um caso que nós já chegamos a conversar, inclusive, com os funcionários do estabelecimento, que é o caso da Dona Glória, tá? Que é uma lanchonete que ela corriqueiramente realiza eventos como, por exemplo, shows ao vivo de pagode, samba e afins. E hoje, por incrível que pareça, foi a primeira vez que ela recebeu uma notificação que não poderia estar realizando o evento. Pasmem, por quê? Primeiro ponto, ela já havia contratado a cantora que realizaria o evento e ela inclusive já havia pago. Segundo ponto, a notificação chegou apenas hoje pela manhã. Isso significa que no caso a prefeitura, não teve um adiantamento e uma organização de conseguir avisar o estabelecimento para que eles, inclusive, pudessem alterar realmente a realização do evento e não arcar com um prejuízo tão penoso para o empresário, que, inclusive, se a gente for levar em conta, o empresariado local de São Manuel já tem sofrido diversos pontos de frustração com o executivo, com a gestão pública de forma geral, em muitos aspectos. Esse que a gente citou é um deles. Se a gente for levar em conta outro exemplo, é o caso do banheiro público que nós temos hoje ali no centro da cidade, que no caso, a ausência do banheiro público que nós não temos no centro da cidade. Com diversas conversas que nós tivemos ali com alguns comerciantes, nós sentimos o impacto que eles têm, Além de ouvir dos próprios consumidores, também a questão do usufruto dos banheiros dentro dos comércios, que muitas vezes acaba aumentando o custo de manutenção de cada um desses comerciantes para com o próprio estabelecimento. Então, um ponto que chama muita atenção. Mas focando realmente no caso hoje, o que chamou mais atenção foi a questão que, e dentre todos esses últimos anos que nós tivemos aqui do mandato do Ricardo Salaro, em nenhum momento nós tivemos uma aparição pública tão desesperada como foi o caso de hoje, que ele realizou um vídeo nas redes sociais e que já está circulando, enfatizando que de forma alguma ele estaria contrário ao empresariado, mas que ele estaria trazendo uma abertura ao empresariado com esse evento do Corpus Christi. Quando a gente vê que na verdade não, Isso é o que preocupa muito, porque são poucos os empresários hoje que continuam engajados em São Manuel a querer investir nesse município e esses poucos, como é o caso como nós tivemos aqui da Dona Glória, acabou sofrendo um prejuízo por falta de organização e comunicação da prefeitura para com o estabelecimento. Nós confirmamos algumas informações, Inclusive, dentro ali da MEI dessa empresa, consta tudo muito corretamente que eles podem realizar eventos, isso é um ponto muito relevante, que nós pretendemos, inclusive, em breve, trazer também uma entrevista com essa dona do estabelecimento, para que ela possa averiguar essas informações e também trazer aqui a público todo o relato do que ocorreu nesse meio período. Além disso, outro ponto muito relevante da gente destacar, e aí é a grande cerne da situação, é como que esse impacto econômico amanhã pode ou não influenciar na decisão dessa empresária continuar aqui com o comércio dentro de São Manuel. Isso é uma coisa muito importante, uma coisa que a gente não viu ocorrer anteriormente e que inclusive ela, como proprietária, já colocou muito bem dito. Nunca ocorreu de ser notificada, já realizando diversos eventos anteriormente e que por conta disso hoje estranha-se essa notificação, que inclusive em cima da hora impedindo ela de realizar um evento que já estava preparado de forma antecipada.
Vale lembrar que ela já havia comprado mais insumos, dentre eles alimentos, bebidas, exatamente para suportar a demanda que teria por conta de um evento como esses, em uma data festiva como o Corpus Christi, e que naturalmente traz mais pessoas para o comércio local, para o consumo dentro dos bares, dentro de locais de confraternização. Então isso chama muita atenção e é muito preocupante. É a primeira vez que nós vemos, de fato, o prefeito se posicionando em suas redes sociais e que teve também, né, uma certa, a gente vê, preocupação na própria fala dele, como se ele fosse um grande defensor do empresariado. Quando a gente vê que, no caso, o que realmente está sendo palpável, o que a gente está realmente conseguindo observar, não é isso. Muito menos numa ação tão escrúpula e com falta de delicadeza como foi esse caso. Como a gente também não vê, por exemplo, como eu falei, na questão do banheiro público, como a gente não viu no passado nas notificações que tiveram nos trailers que ocupam o centro e que mobilizam muitas pessoas para estarem consumindo, gastando no município, gerando empregos, gerando renda e, consecutivamente, aquecendo a economia local. Então nós vemos em diversos casos esse descaso que há por parte da prefeitura, e isso é uma coisa assim, muito fora da realidade, porque isso impacta diretamente a população e muitas vezes a população não compreende todos esses nuances, talvez por falta de algum conhecimento técnico, às vezes por falta de acompanhar as notícias. E é importante, como nós sempre viemos fazer aqui, estar trazendo matérias, estar trazendo aqui atualidades e, acima de tudo, compartilhando a realidade. Uma coisa que foi colocada ali na fala do Ricardo Salaro foi que isso aqui que estava ocorrendo, todo esse movimento de uma empresária, uma munícipe, uma cidadã que paga seus impostos e que contribui para o município, que na verdade seria uma balbúrdia, uma confusão que estava sendo gerada por um entendimento político, por uma suposta politicagem, quando na verdade é simplesmente uma empresária defendendo o negócio dela. Isso é o que chama muita atenção. Como é possível um prefeito que deveria defender o interesse da população, o desenvolvimento da cidade, e a gente sabe que os empresários são muito relevantes para o desenvolvimento não apenas de Semanéu, mas de qualquer cidade no Brasil, e você tem um descaso tão grande com o empresário, que gera emprego, que gera renda e que ajuda o município oferecendo serviços e bens. Isso é um descaso muito grande. E eu acho que é muito importante a gente tratar, como a gente sempre fez, a questão da imparcialidade. A TV Semanéu Conectado, sempre que ela pôde, ela faz essa ponderação. Então ela coloca os lados benéficos, como nós já levantamos, inclusive, em entrevistas anteriores, colocando aqui, por exemplo, as reformas administrativas que nós tivemos, mas nós também vamos fazer a ponderação da realidade. Se nós temos problemas hoje com obras, com infraestrutura, se nós temos, por exemplo, algo que está ocorrendo nesse exato momento, um investimento em semáforos que já estavam funcionando em perfeita harmonia e funcionalidade, e de repente você está começando a fazer o investimento para substituição desses novos semáforos, isso chama muita atenção. Esse dinheiro, por que ele não está sendo investido, por exemplo, em questões básicas como o combate à dengue? Por que esse dinheiro não está sendo investido em questões básicas como, por exemplo, na questão da saúde? Por que não está sendo investido, por exemplo, dentro do centro dos idosos, gente? Isso é uma coisa que chama muita atenção. A gente tem hoje um descaso muito grande com diversos tópicos da população, enquanto isso está sendo feita a substituição muito mais da infraestrutura, muito mais de questões assim supérfluas, muito mais superficiais e que muitas vezes não estão aqui realmente atendendo uma necessidade real, mas muito mais do que a gente fala do embelezamento político. Ainda mais, lembrando, que nós estamos em um ano de eleição. Então, ele está tentando acelerar o máximo possível a construção de obras, a realização supostamente de feitos que vão estar ali para serem lembrados. Até porque poucas pessoas, entre aspas, lembram de um medicamento que elas pegam ali no posto de saúde, da educação, na melhoria de uma educação, ou mesmo do investimento numa segurança pública. A gente acabou de ver um furto ocorrer recentemente. Então são diversos tópicos que chamam a atenção, essa falta e esse descaso que teve aqui diretamente com o empresariado,
Falta também de comunicação. Organização é o básico que uma prefeitura precisa ter. Então todos esses tópicos são muito relevantes e a população não pode deixar passar despercebido. É uma situação de calamidade de fato.